Muito bem. O curso de psicologia é o segundo mais preferido na Urcamp. Em seguida. Ninguém está preparado para o luto. Por isso, a importância da funerária Padre Germano na sua vida. Avenida General Mallet, número 98, fone 3242-3000. Roseli Cabeleireira, 40 anos de beleza e excelência. Venha fazer parte desta história. Avenida 7 de Setembro, 1062, Sala 6, 3242-9625. Muito bem, iniciando o nosso programa Redação News de hoje, estamos com a presença da professora Silvia Vargas, coordenadora do curso de Psicologia da nossa querida Urcamp. Urcamp que eu tenho um carinho imenso, além de eu ter estudado na Urcamp, a minha esposa também, os meus filhos todos se formaram lá, professora Silvia. Tagliene, jornalista, o Tamile, publicitário, e a Taliane também publicitária. Então eu tenho o maior orgulho de conviver, sempre o pessoal da comunicação faz um estágio no Redação News. E não vai ser diferente agora, viu? Mesmo sendo num formato diferente, a exemplo do que acontecia no rádio, a gente também vai fazer com que o pessoal possa vir até o programa e se exercitar aqui também. Mas, professora, eu senti muito prazer em saber que o curso de Psicologia hoje é o segundo mais preferido pelos bagienses e também pessoas de fora, né? Que vêm cursar a Psicologia em Bagé, na Urcamp. É isso? É isso. Uma boa tarde, um prazer imenso estar aqui participando junto com vocês. Em relação primeiro a essa colocação sobre a Urcamp, né? A Urcamp é um patrimônio da cidade. É verdade. Então ela está... Professor, eu sou do tempo da FUMBA anos. ainda. Isso. Quando eu comecei meu curso de Direito, comecei ainda na FUMBA. E esse histórico, assim, de que estudou pai, até avós, né? A gente tem uma sequência, assim, no histórico familiar de que vão passando. Então, possivelmente, netos seus ainda estarão Com lá certeza. Conosco, mais adiante estudando. E esse modelo hoje é o que a gente tem de mais atual, né? Em relação à comunicação. Então, mesmo não estando no rádio, sem dúvida é um espaço de muito interesse e de muita utilidade para estágios também. Porque é cada vez mais essa questão do digital. É um novo formato, professor. E veio para ficar, né? Sim. Então, a gente acessou demais essa parte das redes e mídias a partir da pandemia. E a partir dali também se tornou cada vez mais comum das pessoas buscarem acesso e informação por outros modelos que não só a rádio tradicional. Não que a rádio vá acabar, claro, né? Nunca. Porque é aquilo que diziam da TV ou do jornal sim. impresso, então isso não vai acontecer, a gente vai continuar tendo. E indo para a questão do curso, é um enorme prazer para nós, assim, a gente vem já nos últimos anos com um crescimento significativo, né, em relação ao curso, e agora, desde o ano passado para cá, que a gente conseguiu chegar nesse segundo curso mais procurado dentro da Urcamp. Então, o direito continua sendo Sim, o preferido, o de maior procura, o número de interessados, até em função da quantidade de possibilidades que abre, mas que é o que também vem acontecendo com o curso de psicologia, porque cada vez são maiores as possibilidades de inserção do profissional psicólogo no mercado. Então, antes o que parecia muito restrito, hoje ele está se ampliando e é uma profissão que demanda cada vez mais também pós-pandemia, isso aumentou muito, o que aumentou para a nossa região. Em grandes centros, se nós pensarmos, por exemplo, a URGS, a psicologia já vinha logo na sequência da medicina, né? Sim. Que na URGS, o maior curso, que é a nossa referência de estado, o maior curso sempre foi a medicina. E a segunda maior busca passou a ser a psicologia já há mais tempo. E algumas reportagens, assim, em Veja e outros veículos já vinham trazendo isso. E agora nós temos aqui na nossa região essa mesma realidade, né? Então, que é um curso que tem demandado, a gente está tendo entrada tanto no período do verão como agora no inverno também, tem turma iniciando, e já fica o convite aberto para quem tiver interesse, entrar em contato conosco. Vai ter turma agora começando primeiro semestre em agosto. E eu fico disponível aqui para lhe atender nas questões. Professora, além da psicologia clínica, que eu acho que é a mais procurada, também tem a organizacional, né? Isso. Que, por sinal, é muito buscada por empresas. Eu lembro que quando o DAEB fez o primeiro concurso, lá já foram colocadas pessoas profissionais da área, né? Sim.
Prefeituras é muito comum isso, né? As duas, na verdade, né? As Então, empresas privadas as empresas também privadas, buscando né, cada vez mais. Exatamente. E eu acho que o pós-pandemia deu um boom. É isso? É isso. Na nossa região também aqui, hoje, são os psicólogos hospitalares, que também vem aumentando. Sim. Hoje nós temos 3 egressas de períodos mais recentes que estão na psicologia hospitalar, na Santa Casa, sim. assim como temos ali no nosso hospital universitário também tem psicólogo que é atuando, escola também, né? que é o hospital escola, exatamente. Tem dentro do corpo do hospital com os estagiários, e nós temos também todo o atendimento de psicologia clínica à comunidade. Temos egressos nossos também na psicologia do esporte, assim como uma quantidade de áreas das mais diversas, e na própria clínica também, né? Ela é diversificada. Sim, houve uma difusão maior também, né? Sim. E eu acho que o interesse das pessoas foi porque hoje em dia o que se fala mais, né? Se tu pegar TV, rádio, o pessoal faz entrevistas diariamente com psicólogos, com pessoas da área, né? Isso. Principalmente, o que aconteceu, né, nesse período pandêmico, pós-pandêmico, é desmistificar muito a questão da profissão e também de quem procura pelo atendimento psicológico. Que é isso, o psicólogo ele pode estar na escola, ele pode estar na empresa, ele pode estar no esporte, ele pode estar no hospital, ele pode estar ajudando a cuidar do meio ambiente. Hoje, cada vez mais se expande. Sim. Então, e dentro desse contexto, o que a população tem visto? Porque a gente tinha um estigma muito grande, que era psicólogo é para louco. Sim, sim. E isso, felizmente, vem se desconstruindo. Porque as pessoas perceberam que o sofrimento emocional, o sofrimento psíquico, ele não é diferente do sofrimento orgânico, do físico. Claro. E as duas coisas estão muito associadas, né? Sim. Por vezes, alguma questão orgânica, ela está diretamente vinculada a um sofrimento emocional e começa a criar sintoma no corpo. Então, se eu estou cuidando também das minhas questões emocionais, e todos nós temos problemas. Então, assim, a diferença é que alguns buscam solução e apoio para resolver os seus problemas, e outros ainda acreditam que vão dar conta sozinhos. Então, a nossa profissão está aí para isso, né? Pra Mas auxiliar. a procura hoje está maior, né, professor? Muito maior. Hoje a gente tem uma demanda muito grande. A gente tem formatura agora, turma formando, né? Então, assim, mais de 30% dos alunos que estão concluindo agora já estão colocados. Então, eu tenho alunos que são ainda de 9º semestre, que já finalizam, dos estágios eles já ficam contratados. Justamente por esse aumento na demanda. É um curso que ele está colocando, a gente pode dizer, 100% do pessoal que forma sai trabalhando. Tem muita gente que está colocando clínicas, inclusive, Também. né? E às vezes não é um só profissional, são 2, 3 que se juntam. E isso eu acho que é muito interessante, porque não há um ciúme, né? Não há uma inveja entre os profissionais. Ao contrário, né? Se juntam para se fortalecer enquanto profissionais, é isso? É isso. E isso é uma das propostas que nós trabalhamos de maneira muito forte. Sabe? É uma das coisas que, por mim, enquanto pessoa, e a forma como eu penso, e eu levo isso para os acadêmicos, que tudo aquilo que for compartilhado vai nos trazer maior resultado. Então, assim, quem está estudando hoje não é concorrente para aquele que formou no ano passado ou há mais tempo. Porque não existe isso. É ao contrário, a gente forma uma rede de apoio. Então, os egressos, eles ficam com a Urcamp, com o curso de psicologia disponível para auxiliá-los e para atendê-los. Por vezes ficam profissionais que estão formando e ainda permanecem vinculados ao serviço escola como profissionais voluntários, para que a gente possa aumentar essa rede de apoio à comunidade, porque o trabalho que é feito pelo serviço escola, ele é totalmente gratuito, né? Então, é aquilo que a Urcamp entrega para a comunidade, também nas outras áreas da saúde. E a proposta é essa, né? Que a gente entende que, assim, o próximo salto da humanidade vai ser quando as pessoas entenderem que compartilhar é muito melhor do que competir. Com certeza. Então, e é em cima disso que a gente vem trabalhando e vem tendo muito sucesso com isso, porque gera um coletivo de apoio para todos. Sabe que sábado eu fui dar uma entrevista no programa do Musa,
visão geral, e a gente falou muito sobre essa questão de ter lugar para todos, né? Eu estava falando para ele que no meu período de Câmara de Vereadores eu procurei sempre ajudar as pessoas, ensiná-los, né? Os que queriam aprender mais. No rádio foi a mesma coisa. Tanto é verdade que eu te falei agora que eu fazia essa abertura para o estágio, né? Sim. Então, para as pessoas se firmarem. Há lugar para todo mundo, professor. Sim. Então, não há concorrência, a não ser que a pessoa queira fazer. E às vezes a concorrência é para ela mesma, porque no momento em que ela não aceita o coletivo, né? Sim. Mas voltando aqui à questão do interesse dos alunos também, né? Agora, nesse período que nós tivemos climático, as pessoas ficaram numa situação terrível, principalmente nas cidades mais atingidas. Tanto a capital do estado, região metropolitana, a região da Serra, aqui a Zona Sul, Pelotas, Rio Grande, sofreram um monte também, né? Então, a depressão chegou junto. Sim. Como é que vocês estão conseguindo tratar isso, professora? Porque tem muita gente nossa que tem familiar lá, ou então tem alunos de Bagé que foram estudar em Pelotas, em Rio Grande, né? E passaram por tudo isso agora. Sim. A gente percebe essa mudança, ou talvez essa alteração já desde o ano passado aqui para nós, que foi a chuva de granizo. Sim, sim. Que fez um estrago muito grande na nossa cidade, atingiu muito dos nossos colaboradores na Urcamp, muitos dos nossos alunos. Então, a gente já iniciou uma campanha muito forte nessa questão solidária naquele período. E agora, com o que aconteceu com o nosso estado de forma tão trágica, né? Sim. Isso se mobilizou ainda mais. E aí a gente chegou naquela frase que está já um tanto batida, mas que ela é muito real, que o barulhinho de chuva não é mais uma questão agradável para dormir, né? Sim. Desencadeia preocupação e medo. Então, quando a chuva começa a ficar mais intensa, ou quando a gente vê o granizo, percebe que tá uma chuva mais forte, as pessoas já se assustam, já gera muita ansiedade, nervosismo, e isso impacta diretamente num contexto familiar, né? As questões, se a gente for pensar na infância, nas crianças, e às vezes que não é nem levado em consideração os mais pequeninos, assim, os bebês que não tá entendendo nada, não tá compreendendo, tá sim. Estão com medo, né? Estão com medo, porque tá saindo da sua casa, tá indo para um lugar estranho. E isso reforça a importância da nossa área de atuação, que é a colocação essa da psicologia ambiental, que ela vem crescendo e ampliando, porque são questões que são necessárias de serem pensadas em relação a localização, porque o clima ou o ambiente, ele é muito mais do que fauna e flora, né? Então, assim, se aquela construção está numa localização de risco, se ela é pouco ventilada, se ela não tem luz natural, sabe? O que isso implica no cotidiano da pessoa? Quanto isso vai afetar? São coisas que há muito tempo não eram nem questionadas. Hoje isso é muito pensado. Por exemplo, quando fica uma casa em meio a prédios altos e aquela casa ali perdeu totalmente aquilo que ela tinha de bom. Hoje é até um vento, né, professora? Dá uma inquietude nas pessoas, isso, né? Então, quando a gente pensa numa questão muito maior como foi essa, em questões de tragédia, a gente vê o quanto isso mobiliza das questões emocionais e psíquicas da população. Então, isso vem sendo também trabalhado, abordado ao longo desses 2 últimos semestres com uma maior intensidade, e porque se faz necessário um acolhimento maior, a entender que mesmo quando não está afetando aqui, próximo a nós, isso é um problema sério, um problema grave, e que ele precisa da nossa atenção e do nosso cuidado. Então, existe sim um sofrimento hoje diretamente vinculado às questões climáticas. Quero te fazer uma pergunta. Assim, eu tenho percebido que as pessoas têm procurado, e tu agora há pouco já mencionasse isso, que o interesse de buscarem solução para os seus problemas, né? Tu acha que estão conseguindo enxergar isso no futuro? Para o futuro próximo? Relativa essa pergunta, né? Essa pergunta ela pode se ampliar para muitas respostas. Sem dúvida, uma pessoa que busca por terapia, ela vai ter uma qualidade melhor de vida. Certo. Isso hoje é inquestionável e acho que todas as pessoas que passam por processos de psicoterapia conseguem dar até como se fosse um testemunho em relação a isso, né? Que é muito comum da gente ver. Mas a solução para todos os problemas que a gente está vivendo, eu creio que
e aí é uma opinião muito minha, Sim. que assim, né, ela vai estar diretamente vinculada àquela premissa que fala que um povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. Sim. Então, isso vai valer para cada sujeito, para cada pessoa. Se eu não conheço a minha história, se eu não me conheço bem, se eu não consigo perceber o que desencadeia em mim questões de mal-estar, questões de sofrimento, ou como é muito colocado também hoje, os gatilhos que me fazem ter me levam a determinados comportamentos, eu vou repetir. Então, penso que essa compreensão que ela está vindo numa escala muito maior hoje, que está fazendo com que as pessoas busquem mais, não só pelo curso, como pelos processos de psicoterapia. E aí uma coisa vai potencializando a outra. Sim. Eu vou continuar explorando a professora Silvia, mas antes, os comerciais. Ninguém está preparado para o luto. É importante ter alguém que dê todo o suporte necessário para poder amenizar a dor da perda. A Funerária Padre Germano está há 45 anos fazendo esse trabalho de humanização, empatia e dedicação no atendimento às famílias 24 horas. Oferecemos serviço de tanatopraxia, maquiagem, higienização, cremação e translados. Funerária Padre Germano, na General Malé, 98. Telefones 3242-3000 e 53-99929-8520. Muito bem, de volta aqui com Redação News. A gente, continuando essa conversa agradável com a professora Silvia Vargas, coordenadora do curso de Psicologia. Professora, uma outra coisa assim que a gente está falando do interesse das pessoas, né, em buscar uma solução para a sua vida, tu percebes aonde está o maior problema? É emocional? Aí parece que eu vou puxar a brasa para o meu assado, Sim. mas eu vou. Sim. Mas, sem dúvida, que uma pessoa que consegue ter uma maior compreensão de si, ela naturalmente também vai ter uma melhor compreensão do outro. E isso vai tornando a vida mais fácil. Sabe? Não que vai eliminar problema, como coloquei antes, os problemas eles são inerentes à vida, né? Sim, então a gente não tem solução antecipada, claro, nem mágica. Porque e cada momento é um momento, não adianta, exato, né? Então a gente não tem como ter o controle. Sim. E saber que não se pode ter o controle, que também é algo que muitas vezes a gente aprende pela própria educação emocional, facilita a vida. Tem coisas que a gente vai passar e elas vão passar, nada é para sempre. Claro que quando a gente está vivenciando um problema, a pior coisa que tem para escutar é vai passar, sabe? Que é o que a gente não costuma fazer na profissão. A gente costuma explorar o que está produzindo aquilo e de que forma que a gente consegue ultrapassar ou resolver. Porque tem questões que elas podem ser resolvidas e outras elas precisam ser compreendidas para que se viva bem apesar daquilo. E isso é um dos pontos altos, né, da questão da psicologia, de auxiliar com que as pessoas tenham essas compreensões. Porque o trabalho do psicólogo, ele não é de dar conselho, não é de julgar, não é de avaliar, nem de ensinar. Então, ele vai ser de auxiliar que as pessoas compreendam os processos que estão vivendo, consigam ter uma maior compreensão e entendimento de si, Sim. que cada um é único, aquilo que serve para ti necessariamente não vai servir para mim. Sim. Então, vamos pegar um exemplo bem simples, que o teu bonito pode não ser o meu, sabe? Então, as questões, elas são muito peculiares de cada um. E aí, o nosso trabalho, o nosso estudo é de preparar para que se escute de uma forma totalmente sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de avaliação, sabe? Sendo completamente neutro para entender o que é aquilo que está acontecendo contigo e te auxiliar a ultrapassar e aprender, se instrumentalizar para conseguir administrar bem a sua vida. Professor, antes de vir para cá, eu li alguma coisa e me chamou a atenção que, além do sofrimento das pessoas, a melancolia também está presente, né? Sim. Problemas que não são resolvidos, às vezes eles permanecem contigo ao longo do tempo. Sim. E eles voltam, sabe? A gente não pode imaginar que a gente tenha a condição de que as coisas sejam esquecidas. Por vezes a gente guarda da gente, até da gente mesmo, sabe? Coisas que nos fazem sofrer muito, a gente guarda às vezes de tal forma que é como se aquilo realmente não existisse. Mas volta, sabe? Elas estão lá.
Então, o que eu vou fazer com isso? Sabe? De que maneira? Quem vai me auxiliar a lidar com isso? Professora, a tristeza em função de perdas é natural que ocorra nesse momento de enfraquecimento das pessoas? Sim. Principalmente mental? Essa sua pergunta é muito boa, essa sua colocação. Porque assim, a gente vive hoje, em tempos de redes sociais, uma questão que ela está muito presente, que é o fato de que as pessoas elas não conseguem mais passar por processos de tristeza. E eventualmente até uma brincadeira que eu faço, que quem me ouve já escutou mais de uma vez, que é assim: eu acordei tão deprimida hoje. Ninguém acorda deprimido, porque a depressão é um processo maior, é algo decorrente de tristezas que às vezes não foram elaboradas e que permaneceram. Então existe alguns critérios que é o que vai determinar a depressão, que ela pode ser um processo ou um transtorno. Mas acordei triste, isso é natural. Então, assim, é natural que se viva processos de tristeza. Até por vezes, dependendo do que aconteceu, se a pessoa não estiver vivendo uma tristeza por uma perda, ou com tudo isso que aconteceu no estado. Então, a gente ficou aqui de uma forma extremamente positiva, a margem de toda aquela dor que estava acontecendo, apesar de estar recebendo pessoas ou de estar proporcionando auxílio para aquelas pessoas, mas nós ficamos numa condição muito boa em relação a quase todo o estado, né? Quase todo o território do nosso estado. E isso foi um assunto extremamente recorrente durante aquele período. Por quê? Porque o que acontece, mesmo não sendo conosco, nos abala. Sim. Movimenta questões nossas, mexe com certezas, nos faz ficar preocupados com o que possa vir depois. Então, é natural estar triste. Mas nem foi contigo, por que tu tá tão preocupado? Por que tu tá falando disso? Até pelas questões empáticas. Claro. Então, a tristeza, ela é natural. Tá aí os filmes altamente populares, né? O Divertidamente, que mostram isso. E a gente precisa ter contato. Então, é natural, é saudável passar por momentos de tristeza ou mesmo de melancolia. O que preocupa? Quando aquilo se estende, sabe? Permanece. E a pessoa não consegue sair daquele processo de uma tristeza decorrente de um fator efetivamente real, e vai se prolongando para uma melancolia, e aquilo também vai permanecendo e nada mais anima. Bom, aí a gente já tem uma questão patológica, que já precisa de um outro olhar e de uma outra conduta profissional. Professor, sabe que me chamou a atenção agora nessa nossa fala aqui? A ansiedade também foi preocupante. Porque, por exemplo, eu estou aqui, eu não tenho condições de estar ajudando uma pessoa da minha família que está lá, né, distante, passando por aquela situação. Isso foi muito comum, muito recorrente para vocês também? Muito. Muito, e principalmente porque hoje a gente vive já alguns anos, a gente pode colocar, já algum tempo mais extenso, as questões de ansiedade, né? Muito forte nas pessoas, e isso hoje até mesmo com a população infantil. Então, a gente sabe que, por pesquisas, o nosso país é um dos que enfrenta o maior índice, tanto de ansiedade quanto de depressão. E, por vezes, essas duas situações, elas são comórbidas, né? Elas acontecem associadas. E quando a gente fica sem ter alternativa, sem ter algum caminho que se possa tomar, e olhando ali na frente, temendo o que possa acontecer, são as situações que desencadeiam a maior ansiedade, né? É eu pensar naquilo que é algo que ainda não aconteceu, que é a pré-ocupação. Eu estou preocupando a minha cabeça com situações que poderão ou não acontecer. Professor, tu falou em comorbidade, eu te pergunto, é comum, assim, situações como essa, levar a uma doença mais crônica? A ponto de ir para a psiquiatria? Às vezes, sim. Porque pessoas, dependendo do índice, né? Se a gente pensar assim em leve, moderado e grave, sabe? De uma forma geral, questões que são leves, a gente vai trabalhar de uma forma psicoterapêutica, sabe?
Quando aquilo começa a entrar num processo de maior agravamento, que começa a reduzir, atrapalhar as questões do cotidiano de uma pessoa, que o processo psicoterapêutico ele não está sendo o suficiente para auxiliar, aí se recorre ao encaminhamento para o psiquiatra. Sim. E o mesmo que também é mais clínico, acontece. né? Isso. Vai precisar do recurso de algo, de uma medicação, de uma questão química, para estabilizar, até para que você tenha um melhor resultado no processo psicoterapêutico. Então, o contrário também acontece muito. Hoje, os profissionais médicos, psiquiatras, também, eles fazem a parte da medicação e encaminham, porque também hoje se sabe que a medicação sozinha, ela não vai resolver. Porque a gente pensa assim, que a medicação, dentro das questões psíquicas ou do sofrimento psíquico, é como tomar um antitérmico para a febre. Sim. Tá? Agora, o que está causando a febre? Então, assim, a medicação vai auxiliar na estabilização da parte química e aí a pessoa vai seguir tomando. Se ela buscar pelo processo psicoterapêutico, ela pode entender, através desse processo, o que promove isso e aprender a administrar. Então, é como, então, eu não vou tomar só o antitérmico para a febre, eu vou descobrir o que está provocando a febre, né? isso, para tratar a causa, e aí eu não vou precisar mais do antitérmico. Então, o trabalho associado, ele vai ser sempre o de melhor resultado. Professora, uma coisa que me preocupa muito, e eu acho que a todos vocês, principalmente da área, é a questão das crianças. Tem muita criança hoje, e não era comum isso, alguns anos atrás, se ter uma criança indo ao psicólogo para um tratamento, né? Hoje ela é mais recorrente, né? Isso. E quais são as principais causas disso? Isso é o mal da contemporaneidade, Sim. né? Porque... Tu acha que as redes sociais podem chegar a fazer um estrago também nesse aspecto? Muito grande. Então, a gente teve trabalhos agora de conclusão de curso abordando esses temas, falando as questões, por exemplo, que no nosso país não tem regulamentação e que outros países já está sendo usado. Uma criança, hoje, se sabe que telas não deveriam começar antes dos 2 anos, e a gente está acostumando já a ver bebês manuseando com habilidade um smartphone. E se a gente pensar como é que foi a nossa infância, é bem fácil de entender o que leva hoje as crianças, numa quantidade muito maior, a questões de necessidade de um apoio psicológico, né? Porque quando se era criança, se a gente volta algumas décadas, não precisa voltar muito, vamos voltar antes da virada aí do século XXI. Sim. As crianças, elas interagiam muito mais, elas tinham muito mais espaço para brincar. O período até a própria educação física no colégio era em número maior de horas do que é hoje. E era comum as brincadeiras no coletivo. Claro, e tinha a prática física, enfim, né? Era mais acentuada, né? Os jogos de equipe, sabe, que hoje cada vez menos. Se viveu esse período assim em que as famílias acreditavam que os filhos estavam muito mais seguros por estarem dentro de casa e nisso fortaleceu a questão primeiro dos videogames e depois entrou com muita força a questão dos smartphones, né, os computadores, tablets. E só que isso foi criando um isolamento, né? Então as crianças hoje elas têm uma dificuldade muito grande de interagir e o próprio fato de ter que participar de atividades de grupo ou apresentação de trabalhos escolares ou interação com outras crianças ou outras pessoas, que são coisas que eram tão naturais, geram ansiedade. Sim. Sabe? Geram desconforto. E aí é onde vai aumentando cada vez mais a necessidade do encaminhamento para um profissional psicólogo. Professor, agora tu falou agora há pouco da questão dos jogos, brincadeiras, coisas dessa natureza. O xadrez, eu não sei se isso é mito ou é verdade, ele é importante, principalmente para a memória? Para a memória e para as questões cognitivas. Sim. Porque como ele é um jogo de estratégia, sabe, ele precisa ser pensado para frente, não é só aquele movimento. Não, na primeiro, hora, eu vou fazer um movimento, mas esse movimento ele já está sendo pensado para frente. Então, essas questões de estratégia,
elas trabalham dentro da questão cognitiva, Sim. estimulando. Então, hoje também nós temos profissionais psicólogos, que são os neuropsicólogos, que trabalham com estimulação cognitiva em consultório, porque cada vez se tem menos. Os jogos de tabuleiro, os jogos de carta, sabe? Para uma canastra. Sabe, para jogar uma canastra, o quanto a gente precisava pensar e a criança ficava ali esperando crescer um pouco mais e ter a vez de poder jogar com o adulto. Sabe, coisas que são tão simples. Tem o jogo de damas, né? Isso, e que hoje não se vê mais acontecer. Sim. Professor, me chamou a atenção também nesses últimos dias, nas conversas que eu tenho tido aqui com várias pessoas que passam pelo programa, entrevistadas nas mais diversas áreas, tem me chamado a atenção que sempre uma palavra vem à frente de tudo: nutrição. Nesse trabalho de vocês também, vocês se apegam também ao problema das nutricionistas nos seus programas? O que a gente sabe hoje é que porque a psicologia, questões químicas e que vão estar vinculadas à nutrição, que é um outro curso que nós temos também na instituição, muito forte. Muito forte. A gente sabe que a vitamina D, a B12 e outras mais vão fazer com que questões químicas possam refletir em questões psíquicas. Sabe? Tem muito estudo hoje sendo feito também com a questão do intestino sendo o segundo cérebro, sabe? Muito mais na área médica, mas a gente tem essa leitura também dentro da questão da psicologia. Por exemplo, uma depressão... Porque a preocupação, ela pode te levar a problemas dessa natureza, né? Uma alimentação, coisa assim, né? Tanto para um lado quanto para outro. Por exemplo, quando começou a aumentar muito o número de veganos, que era zero consumo animal, também se observou e esses veganos, a maioria na adolescência, se observou um aumento na depressão. E aí também os estudos e tudo mais viram que era a falta da B12. Então, a falta do consumo da proteína animal. Então, o que uma coisa provoca na outra. Por outro lado, a gente também sabe que os processos ansiosos, eles podem desencadear uma necessidade maior de busca pela alimentação, uma compulsão pela alimentação, sabe? E consumir além do necessário, ou a falta de apetite. Então, o mesmo vale para processos depressivos. A gente sabe que pessoas em processo depressivo ou em transtorno depressivo, elas podem também comer a mais, como forma compensatória, ou parar de comer. Então, distúrbio do sono, são muitas coisas... Deixa eu te perguntar isso, interfere no sono também, né? No sono também. Então, tem muitas coisas que são ou dormir a mais, sabe? Aquela coisa, não consigo acordar, não consigo me levantar, não tenho vontade para nada, ou a insônia, sabe? Que não consigo adormecer e o tempo passa, e as horas passam, eu me acordo madrugada, é tudo muito associado. Então, a investigação que se faz, por exemplo, num começo de atendimento, é importante que se verifique se aquela pessoa que chegou para nós procurando atendimento, ela está com seus exames físicos, orgânicos, em dia. Sabe? Tá tudo bem, sabe? Há quanto tempo não faz um check-up, ou está em dia, sabe? Coisas... Se busca muito o histórico da pessoa, é isso? Exatamente. Se faz uma boa anamnese para conhecer bem do contexto, do histórico e entender se pode ter alguma questão orgânica associada. Professora, o Hospital Escola ajudou em todas essas matérias da área de saúde? Hoje, no nosso Hospital Escola, que é o Hospital Universitário da Urcamp, professor Dr. Mário Araújo, nós temos atendimento de psicologia, de fisioterapia, de nutrição. O pessoal da enfermagem também passa pelo hospital. Tem mais. Acho que são 5, se não me engano, 5 áreas, acho que ali, né? Isso. Tem também hoje a biomedicina. Que também participa. Enfermagem, farmácia, também passa por dentro do hospital. Então, os atendimentos... Acho que o nosso reitor é da farmácia, né? Na área da farmácia, né? Isso, Dr. Guilherme, é da farmácia, egresso do curso. Sim. E isso é muito legal, né? Uma das coisas que a gente coloca hoje, assim... isso também para mostrar para os nossos alunos. O próprio curso da psicologia também tem
egressos de muito e de pouco tempo, que são coisas assim de mostrar o quanto vale a dedicação, né? Claro. E o fato de termos um reitor egresso, mais ainda. A professora sabe que algum tempo atrás, eu sempre, quando conversava com o pessoal da Urcamp, me chamou a atenção que lá na Urcamp é um celeiro de professores. Tem muita gente que acaba se formando e ficando ali mesmo, né? Acabam fazendo mestrado, pós-mestrado, às vezes doutorado, né? Isso ainda continua existindo? Continua. E isso é muito interessante também, que entra dentro dessa questão familiar, né? E de vínculos, porque o desejo de permanecer, onde sai, evolui, vai adiante nos seus estudos e quer voltar. Então, muitos são os que estão estudando agora e que querem permanecer. Isso é muito forte. E uma questão que também penso que é importante colocar agora é que nós temos mais 2 cursos, né, na área da saúde. Que desde o 24/1 agora começou o curso de fonoaudiologia. Ah, que ótimo que era uma necessidade muito até grande. Porque a gente não tinha profissionais suficientes para atender o nosso mercado, Exatamente. né? Então, eu estava conversando aqui essa semana com o pessoal da APAI e a gente estava falando dessa necessidade, né? Isso. Que nem Santa Maria, que é formadora, já não tinha mais gente, né? O suficiente. E aí tem 2 questões. Uma é de buscas, né? As pessoas não estão buscando essa área. E a outra é a demanda muito grande, né? Porque acaba que estuda fora, muitas vezes já fica fora. Então, hoje nós temos o curso na Urcamp de fonoaudiologia, já começou a primeira turma, agora está aberto para início em agosto também. E inicia agora em agosto, que também era outra necessidade, o curso de terapia ocupacional, que também vai ao encontro das necessidades da Associação dos Cursos da Saúde, né? Que tinha também uma carência bastante grande na cidade. E uma tarefa muito importante que o pessoal está correndo atrás é a questão da medicina, né? Eu acho que daqui um pouco mais a gente vai ter essa boa notícia, né, professora? Olha, é o que nós esperamos, né? É a menina dos olhos no momento, assim, é o que acredito que toda a cidade espera por isso. Porque acho que é um sonho de Bagé, né, professora? Exatamente, porque seria bom para a população, seria bom para o curso e muito bom para a cidade, né? Para todos, é algo que viria de uma forma assim extremamente positiva e para acelerar o crescimento de uma forma geral da cidade. Professora, eu fiquei muito feliz em saber que hoje a psicologia está sendo quase um carro-chefe na Urcamp. De certa forma, sim. Os cursos da saúde, eles estão com uma busca bastante grande. Então, falando até nessa questão da medicina, hoje a Urcamp está cada vez mais forte nos cursos da saúde como um todo. E além dos outros, sem dúvida, que permanecem, né? Nosso direito, veterinária, agronomia, sistema de informações, administração, contábeis, jornalismo, com certeza eu estou esquecendo de vários, porque também se tem hoje uma plataforma de cursos EAD. Que também Deixa eu te perguntar, tem EAD também para psicologia? Não. Os cursos tem que ser saúde, presencial. Os cursos da saúde todos permanecem isso. Até durante a pandemia foi tentado alguma coisa nesse sentido, mas a psicologia principalmente se posicionou contra durante todo o tempo. Então, e isso também é uma das questões que é muito importante em relação aos cursos que estão disponíveis, né? O nosso curso, ele é presencial. Apesar de que exista uma margem junto ao MEC de possibilidades de aulas que seriam virtualizadas, o que nós utilizamos seriam o que antigamente eram as optativas, que são, para nós, são CPPs, né? Que se chama assim, que são competências pessoais e profissionais, onde o aluno vai elencando aquilo que ele acha de importante, que vai agregar no seu espaço profissional e no seu espaço pessoal. Essas são virtualizadas. As outras, elas são presenciais. E a outra questão que é extremamente importante para que o pretenso aluno, para quem está buscando por cursos, avalie, é a questão da prática, né? Então, nós temos práticas extensionistas desde o primeiro semestre e com alta qualidade. Então, o aluno, já no primeiro semestre, ele já vai ter contato com a prática, ele já vai trabalhar em alguma prática extensionista, em algum projeto, junto à comunidade, que é o nosso papel, que é de prestar
algum tipo de trabalho, de serviço, entregar algo para a comunidade. Então, desde o primeiro semestre, nós temos as práticas extensionistas. E elas vão se ampliando à medida que o curso avança nos estágios. Sim, as empresas buscam muito isso, né? Muito, muito. E outros também que são identificados, além da busca das empresas e de forma geral da comunidade, os alunos também, eles têm um interesse muito grande em identificar situações pontuais em que eles possam colaborar para entregar alguma coisa para a nossa cidade, para a nossa comunidade. Tu sabe que o concurso público é outro pedido muito interessante, né? Porque as pessoas começaram a se interessar também, não importa a área, né? Sim. Mas na área de vocês, principalmente, né? O interesse que o pessoal tem em ocupar esses espaços nas prefeituras, enfim, né? Aqui na Prefeitura de Bagé, acho que a grande maioria é egresso da Urcamp, Sim, né? Nos sim, concursos. sim. E no ano passado, que teve o concurso de Dom Pedrito, a menina que passou em primeiro lugar também era daqui. Estava formando, ela fez o concurso ainda antes de formar, formou, já em seguida foi nomeada. Muito bem. Quero agradecer ao Paulão, né? Que hoje está aqui de câmera também. O nosso Aldrin, hoje o Tamiri está de folga, né? Se deram uma folga para ele hoje? Pagando. Pois é. Professora, muito obrigado pela tua presença. Eu fiquei muito feliz em discutir hoje esses vários temas tão recorrentes, né? Principalmente essa questão da depressão, que ela está tão em voga hoje, né? A questão mental, né? Que as pessoas estão fraquejando, né? Então, obrigado por hoje. A gente vai se encontrar mais vezes, viu? Eu só queria que tu lembrasse, vai ter agora a vestibular Nós já tivemos uma primeira edição do vestibular. Teremos mais e também tem o vestibular agendado. Pois é, esse é interessante. Eu gostaria que tu divulgasse isso. Então. O vestibular agendado é só entrar em contato pela página da Urcamp. Se colocar Urcamp, já consegue achar a página, não precisa... É tudo muito intuitivo hoje. E pode entrar em contato com a Urcamp, Central do Aluno, marcar o seu vestibular. Então, assim, quero fazer agora à noite, quero fazer para a semana que vem, está disponível. Também pode entrar por transferência, processo de transferência também. Inclusive o processo de transferência tem vantagens, é importante. Entrar como uma segunda graduação, mesmo que a primeira não tenha sido na Urcamp, também traz vantagens. Pessoal do Exército. Então, assim, é buscar pela Central do Aluno, buscar pela instituição, porque são várias as formas e todos são muito bem-vindos. Nós estamos, assim, muito felizes e satisfeitos com a gestão atual, com a maneira como está sendo conduzido, com essas ampliações que nós estamos tendo, como nesses 2 cursos, outros virão. Então, tem mais novidade que vem por aí, agora pela frente para a Urcamp. E a gente fica muito feliz de poder, hoje agradeço muito pelo esse espaço, em poder compartilhar um pouco do que a gente vem fazendo e daquilo que a gente ainda quer fazer. Obrigado, professora. Professora Silvia Vargas, coordenadora do curso de Psicologia da Urcamp, conversando conosco aqui no Redação News. Encerramos hoje. Até a próxima, se Deus quiser, com um novo episódio.